Estamos de volta ao segundo bloco do programa Literatura em Foco, gravado aqui no Hotel Blue Tree Prêmio Manaus. Claro que o hotel nos recebe com este café da manhã delicioso, inclusive com o café da manhã oriental. Você mora em Manaus? Venha conhecer o Hotel Blue Tree. Nosso convidado, Gaetano Antonácio, falamos da obra Entidades e Monumentos, uma obra na segunda edição. O livro permeia uma vasta história de muitos monumentos. Quais as dificuldades encontradas nas pesquisas? Às vezes é o desencontro de informações. Você vai pesquisar entre 4 autores do passado, entre revistas e jornais daquelas épocas, e você encontra algumas datas diferenciadas, você encontra nomes gravados de uma forma diferente, e você fica numa dúvida terrível. Às vezes a gente vai pegar em alguns atos a assinatura dele. Lá na assinatura, quando a gente descobre, a gente já sabe como é que tem que gravar a mesma assinatura. Sua família, por exemplo, tem base com I com E. Então você tem que ver todas essas nuances para não ficar cometendo erros graves assim, na questão do nome, na idade, no nascimento. Então essa é a dificuldade. E outras informações que a gente também tenta conseguir em certos períodos revolucionários. Por exemplo, o Centro de Arte Chaminé teve um período terrível, né, de quebra-quebra, parecia essa época de hoje, né, por causa da Manaus Improvement, que estava realmente cobrando muito caro no preço da água, e o povo achava que era uma exploração e resolveu partir para o revanchismo. Deu um prejuízo tremendo para o Estado, nós tivemos que pagar, né, tudo isso. O governador José Paranaguá foi a vítima disso, depois a Agnelli Bittencourt também veio. Então tudo isso, essas coisas que a gente encontra, inclusive tem gente falando bem do governador da época e falando mal do governador da época. Então você tem que fazer ali, tem que ter equilíbrio para justificar na sua posição por que você condena um ato ou por que você aplaude o outro. E esse trabalho é que é importante fazer. É você não se ater apenas ao acontecimento. É ver naquela época como era a economia do Estado, o endividamento do Estado que já havia naquela época, por que houve, se foi justo o endividamento, se não foi, se foi ato político ou se foi ato realmente social, se foi ato econômico. Então esse tipo de pesquisa é que você tem que se ater. Você não pode pegar assim a história simplesmente e narrar. Você tem que dar algumas opiniões, comentar algumas coisas, criticar algumas posições, né? Por exemplo, o Antônio Clemente, o doutor Agnelli Bittencourt, no livro dele, ele fala do governador Clemente Bittencourt de uma maneira muito austera e tal, mas teve algumas coisas que a gente tem que colocar em questão. O Estado estava endividado naquela época, houve realmente um pouco de desmando, de desacerto. Isso tudo a gente tem que comentar, porque está lá nos anais, você tem, né, as pesquisas, você tem nos jornais da época, na revista da época, porque tinha oposição sim, dizendo essas coisas. Era exagerado? Era, alguma coisa exagerada. Mas tinha muita verdade também. Essas coisas tem que se colocar no ponto. Porque senão você fica fazendo a história só com santos, mártires, quando na verdade tem pecadores também, né? Que foram grandiosos, grandes homens, mas fizeram algumas coisas que você tem. Foram alguns atos condenáveis. Rego Monteiro, por exemplo, foi um negócio desastroso. Você pode nem. Não sei como é que ele chegou a desembargador. Então, tudo isso você tem que, na sua pesquisa, você trazer para essa turminha que está aí estudando, olhando. Pesquisar, será que o Gaetano tem razão? Vamos ver. Então isso atiça um pouco a curiosidade deles, né? Se você só botar santinho, 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 ninguém quer ver mais nada. Então você começa a criticar um pouquinho, como no livro que eu fiz sobre Rui Barbosa, sobre Machado de Assis, os defeitos que eles tinham na época, os defeitos políticos que eles tinham na época, eu coloquei no livro, A Guerra da Literatura. Então, a Gaetano, muita gente, olha, tu tinha razão mesmo, outro não, você exagerou, não precisava fazer aquilo, mas a gente tem que trazer esses fatos novos para poder ser uma história nova. Para não repetir o que os outros não repetiram no passado. É verdade. Agora, Gaetano, como você analisou nessas pesquisas, apesar de ser uma obra na segunda edição, como é que você analisou a importância dos monumentos, dos prédios antigos, alguns inclusive maltratados, abandonados? Infelizmente, né? É porque eles trouxeram realmente uma história bonita. Por exemplo, o Tribunal de Justiça. Quando se criou o Tribunal de Justiça, que o Ramalho Júnior que terminou, uma obra que começou com Eduardo Ribeiro. Então essas coisas assim, o Palácio Rio Negro, como foi que ele surgiu na época da borracha, o Schultz, né? Valdemar Schultz, que era um alemão riquíssimo que veio para cá. Então
quando você vê o que aconteceu com ele, como foi que vendeu o palácio para um cidadão do Seringal, o Luiz do Seringal, que era quem comprou, um homem abastado, para ajudar. Depois o Pedro Alcântara Bacelar, quando comprou uma mixaria. E você precisa ver o que a oposição disse, que foi uma negociata, que o Estado não precisava daquilo. E vê lá, até hoje o Palácio Rio Negro é uma obra fundamental. Foi o Palácio do Governo quantos anos, hoje é um museu. Então essas coisas todas é que a gente tem que resgatar. O que importou depois da recuperação do Centro de Arte Chaminé para a cultura local. As exposições que ocorreram lá, o Gilberto Mestrão teve o Título Lindoso, foi um trabalho muito bonito que eles fizeram, porque realmente isso ergueu um templo que tem uma história bonita para contar. E aí vem o reservatório do Mocó, aquela coisa tão legal, o prédio da Alfândega, que se você for ver, como é que naquela época trouxeram para cá aqueles de Glasgow, aquelas pedras desmontadas para montar aqui. A história do porto é uma odisseia para fazer um porto daquele porte de Manaus naquela época, que chegou a ser superior de Hamburgo, hoje não, mas foi superior porque tinha um cais flutuante, tinha a sua beleza natural do Rio Negro, as águas subindo e descendo com aquela dança anual que você conhece, que faz o nosso caboclo sofrer, mas aqui deslumbra quando você chega no porto de Manaus. O Teatro Amazonas, que coisa mais bonita do que aquilo que o Roger Samuel condena. E olha aí o teatro, é um monumento que é o ícone que representa o Amazonas. Ainda hoje o Teatro Amazonas. É uma coisa espetacular. Poucos teatros no mundo são capazes de enfrentar em beleza, arquitetura, o Teatro Amazonas. Então nós temos que ter orgulho disso e saber que foi numa época que não tinha tecnologia de hoje, né, Breno? Você não transportava o negócio através de navio, era transatlântico que vinha de Portugal, que vinha da Europa, para trazer essas coisas para cá, essa matéria-prima. Não é como hoje que você tem as carretas, você tem avião, tem tudo, tem cargueiro. Então veja bem a diferença. E esse sacrifício, esse desprendimento dos nossos governantes, é que a gente tem que enaltecer. Embora alguns deixassem de fazer alguma coisa, fizeram de uma maneira mais falsa, né? Mas você tem que enaltecer sim, porque todos esses que eu descrevo aí, eles têm uma história peculiar. O prédio dos Correios, que aí a nossa associação comercial teve uma grande interferência nisso, que deu a orientação para o nosso presidente da República na época, comprar o prédio. A ACA fez um libelo, fez um relatório, e ele aceitou o relatório e comprou. Para construir o prédio da Alfândega também houve interferência da ACA. Quer dizer, essas coisas todas você tem que resgatar sim, porque eram homens que, sem ganhar um centavo de remuneração mensal, tomavam conta dessas entidades e faziam com que as coisas acontecessem. Novamente eu peço licença do Gaetano Antonassi, de você, telespectador, para um pequeno intervalo. Claro que eu vou falar da importadora Tevelar, uma dica, vale a pena conferir. Você já foi à importadora Tevelar? Visite uma das suas lojas, mas olha, não saia, eu volto em seguida. Vamos continuar falando de entidades e monumentos com Gaetano Antonassi. Me aguarde. Olá, telespectador do Amazonsat, eu estou aqui na Tevelar Manaus Plaza. Vou conversar com o Radisson de Oliveira, ele que é o gerente da loja, e vai nos falar das novidades que a Tevelar tem esse mês para você, cliente Tevelar. Radisson, qual é as novidades para o cliente Tevelar este mês? Cliente Tevelar e todos os que assistem a Amazonsat pode estar vindo em qualquer loja Tevelar, em especial do Plaza, para estar adquirindo tudo que há de mais moderno em tecnologia, em celular, notebooks, tablets, com um show de variedades. Agora, as crianças aqui também têm o seu espaço. A Tevelar do Plaza é a única loja que tem um espaço Kids. É um espaço reservado para todos os nossos clientes, aqueles que vêm comprar com seus filhos e podem fazer as suas compras com mais tranquilidade enquanto os filhos estão brincando no espaço Kids. E aquele cliente que está lá no interior do estado, que quer chegar aqui, como é que ele vai ter acesso ao endereço e o telefone da Tevelar? É muito fácil chegar aqui. Nosso endereço é na Avenida Djalma Batista, número 2100. O nosso telefone é o 3642-3224. Então você já sabe, a Tevelar é você no melhor lugar.